Achei um monte de coisa aberta. E a gente passa de uma por uma? Sim, deixa eu abrir aqui uma aba do lado para eu tentar acompanhar com o que tu está mostrando para ver se o dashboard ele consegue buscar essa informação. É a 44, né? Isso. A tua sprint é de menos de São 10 10 dias. dias úteis. Não, são 10 dias úteis. Iniciou agora na. O Fernando colocou dia 20. Pois é, porque aqui está contando como 8 dias úteis de sprint. Previsto para 8 dias. Dia 1º de maio. 1º de maio é sexta-feira, né? Ah, e é feriado. E aí teve o feriado do dia 21, aí são menos 2 dias. Uhum. Isso tá aparecendo no painel? Isso. E só tem Então 8 dias úteis na sprint. ele já está considerando os feriados, não? Uhum. O correto seria ela terminar no dia 5. Então quando tem feriado, postar nos dias, é isso? Isso. Porque tem sempre que Hum. ficar uma quantidade de dias iguais nas sprints, para a gente medir sempre um intervalo igual. Então eu posso alterar aqui, Sim. editar, data 5/5. Pronto. Beleza. Tá, bora lá. Bora pegar primeiro essa tarefa aí do Guilherme, né? Aí tem aquele lance, mas tem um projeto aqui da água e seus subprojetos aqui. Então, eu sempre seleciono o EQW, que ele já pega todas as tarefas de todos os subprojetos, tá? Uhum. Aí eu abro tarefa por tarefa, né? Sim. Inclusive, uma pergunta. Tu tens uma média, né, mais ou menos o pessoal te dá alguma informação de quanto tempo, mais ou menos, eles vão dedicar para a tua sprint? A maioria deles tem outro trabalho, né? Eles dizem, vou trabalhar algumas horas, tantas horas. Ah, não, nenhum deles que trabalha, tipo, não é dedicação, né? Que é o Luiz, o Uhum. Rafael. Acho que são os dois atualmente. Eles não dão essa média, não. Mas é uma boa, vou anotar aqui. É. Que aqui no painel, o que eu fiz? Eu peguei o tempo que a pessoa registrou na sprint anterior. Por exemplo, o Alex Cirilo. Na Uhum. sprint anterior, ele registrou 50 horas. Pelo tempo da sprint, se eu colocasse aqui
uma alocação de 100% dele, uma dedicação de 7 horas por dia, por exemplo. Ia dar 70 horas no período completo do sprint. A gente sabe que ele não vai ter esse tempo disponível, então, para te ajudar, a gente diminuiria a quantidade de horas por dia que ele ia se dedicar a sprint. Então, 5 horas, vamos ver, 4 horas. É, teria que ser uma média de 5 horas por dia, por exemplo. Uhum. Sim. É o Carlos. O Carlos registrou quase 90 horas na sprint anterior. Não, cara, é surreal. A gente percebe acima de burnout no Carlos. Hum, bastante, bastante coisa. Ele está registrando uma média de mais de 8 horas por dia de trabalho. Às vezes ele não consegue nem as horas, tipo, mais de 10 horas, as demais nem registra. E aí teve um dia que não registrou e a gente foi falar com o Sebastião conversou com ele, cara, tu tá trabalhando muito, tem que descansar. Mas é porque eu acho que ele fica nessas tarefas da folha, né, e ele foca muito em resolver o problema e, enfim, Uhum, não tem como eu dizer para ele, não, Carlos, não trabalha. Posso é tu tá conversando. Mas eu sei que, assim, né, ele tem a rotina, vai pra academia, tipo, cuida dessa outra parte também, né, não é só o trabalho. Mas aí quando ele precisa se ausentar também, ele avisa e não vejo impedimento nenhum e ele, uhum. Também não, se está entregando, sim, show. Tá. Então, beleza, um dos primeiros passos ali no planejamento é tu ter pelo menos uma média ali de quanto a pessoa vai se dedicar para tu poder ver o que cabe dentro da sprint a partir das estimativas de horas das tarefas, ver o que cabe dentro da sprint e o que não vai caber. a tem um mínimo de dedicação, tem que ser pelo menos 5 horas, né. Não, não tem mínimo. Tipo, Então, principalmente para as pessoas que. Deixa eu te mostrar aqui. Eu acho que dá para compartilhar a tela tanto eu quanto tu ao mesmo tempo. tenta aí, às vezes se tu não conseguir eu paro aqui. Dá sim. Ó, por exemplo, aqui tem a quantidade de dias que a pessoa vai estar disponível na sprint. Aqui ele deixou 8, porque a primeira data que ele tinha capturado lá era que só tinha 8 dias, né, dentro da sprint. Mas Uhum. quando tá os 10 certinho, ele coloca 10. Aí consegue, vem o padrão de 7 horas aqui para todo mundo, mas aí depende da alocação da pessoa. O Juan, lá na sprint do Reúbe, eu coloco só 4 horas, eu acho. Uhum, entendi. E aí eu coloco esse valor aqui de quanto a pessoa dedicou na sprint anterior, quanto tempo ela registrou, para ter uma base, né, para ajudar a planejar essa próxima sprint. Uhum, entendi, entendi. Pablo Luano registrou nada. Robertson também registrou nada. Ele pega esse Pablo, período aqui, que está registrado na outra sprint, vai no Redmine e busca as horas que foram registradas nesse período para aquela pessoa. entendi. Sempre da sprint anterior, né? Isso. Então, o primeiro passo que era esse, tipo, para tu poder, quando chegar aqui nas entregas planejadas, tu ter as horas estimadas e a partir daqui ele vai te dar o que cabe e o que não cabe. Por exemplo, coloquei o Alex e o Carlos são desenvolvedor. A tarefa que tu colocar atribuída, deixa eu colocar aqui o Guilherme, como deve. Guilherme, Guilherme.
Esse aqui. Então, a gente colocou que o Guilherme tem uma capacidade de 56 horas disponíveis na sprint. Se tivesse alguma hora planejada aqui nessas tarefas dele, ia aparecer bem aqui. Quanto é que tem de esforço planejado? Por exemplo, cada uma fosse 20 horas, né, ia aparecer que tem de esforço planejado 40 horas, e aparecer o saldo dele aqui, que ia ser 16 horas de saldo. Aí, no momento, ele fica com tudo de saldo porque não tem nenhuma estimativa de hora. Entendi. Tarefas dele. Aí, agora, bora voltar lá para a tua tarefa. Deixa eu ver como é que eu volto. É estranho. Ah, achei. Pronto, Carol, eu já estou vendo a tua tela de novo. Já. Essa é a primeira tarefa, a tela do Luiz. Uhum. Ela é uma tarefa técnica que está solta, né? Ela não é filha de ninguém. Ela deveria estar dentro do subprojeto de gestão e sustentação. Não, mas se bem que é uma melhoria que afeta todo o EQW, porque são várias telas afetadas, né? Ele fez ajustes em 2 componentes e afetou o sistema todo. Mas aí vocês não chegaram a registrar a solicitação de melhoria, o que era essa melhoria, tipo, na visão de negócio, Como para assim, essa Josi? ação técnica ser filha da melhoria. Por exemplo, você criou uma tarefa de melhoria e a tarefa técnica de implementar é o que ele está fazendo. E aí, para essa melhoria estar completa, alguém vai precisar testar, e não vai ser o próprio Guilherme, vai ser outra pessoa. Então, como subtarefa dessa melhoria de usabilidade, vai ter uma outra subtarefa de teste, porque 2 pessoas vão estar envolvidas nessa melhoria de usabilidade. O Guilherme na parte de implementar o código e uma outra pessoa na parte de executar o teste, para tu poder dar a melhoria como completa e entregue, por exemplo. Não, isso não foi feito. Mas só para você te entender, a tarefa técnica, dentro da tarefa técnica tem a tarefa de melhoria, e aí terão as subtarefas de melhoria, que é a de codificação e de teste. Não. Ó, deixa eu ver o que está escrito aí. Prezado, após os ajustes da tarefa 47.115, foram identificadas algumas inconsistências. Né, o comportamento, tal. Então, isso foi algo interno de vocês. Vocês fizeram essa verificação e chegou a essa demanda, certo? Esse ajuste que foi feito aqui veio do cliente. Veio do Ele cliente. pediu essa melhoria na usabilidade, e isso não. Já foi uma solicitação um pouco antiga, mas que só foi possível fazer agora. Uhum. Beleza. É, E como deixa eu só. tu gerencia esse backlog de solicitações do cliente? Onde tu grava essa solicitação do cliente? Ela vai direto para a tarefa aí que a pessoa está executando, ou tu registra isso em algum outro lugar? Não registra em outro lugar, ela vai direto. Então está faltando ter um backlog no teu projeto. Porque, na verdade, tu vai ter backlog em vários dos teus subprojetos, né? Cada um vai ter um Uhum. backlog. Aí, isso É, aí era da sustentação, né? Veio pela isso. sustentação. Tá.
o backlog, vamos focar no backlog de sustentação, e ele pode servir de espelho para os outros subprojetos. Sustentação agora é o que tem mais demanda externa, né? Uhum. Perfeito. Deixa eu abrir aqui a timeline. O que é que tem, o que é para ter dentro do projeto, né, no caso de cada subprojeto, para guardar tudo que precisa ser feito de valor de negócio. É o backlog do produto. Então, essa tarefa aqui de backlog do produto, ela vai ter várias subtarefas, que são, que podem ser requisitos, histórias de usuário ou melhorias. Normalmente, o que o cliente pede é uma funcionalidade. Então, se já existe e é um ajuste, a gente vai registrar uma melhoria. Se não é algo novo ali do sistema, a gente pode registrar direto uma história de usuário. Normalmente isso não acontece em sustentação, mas pode acontecer. E o requisito funcional, ele funciona como um agrupador, como um épico, um agrupador de várias funcionalidades de um mesmo domínio. E aí, deixa eu voltar aqui. Então, no backlog do produto, é onde a gente está registrando essas atividades, o que precisa ser feito para entregar valor de negócio, e a gente consegue ir movendo as tarefas para as sprints. Então, aqui na sprint 1, eu tenho a história de usuário aqui. Vamos ver se tem um exemplo de melhoria. Não tem um exemplo de melhoria. Eu tenho uma determinada história de usuário, que é cadastrar, não, recuperar a senha. Eu vou ter a especificação que o analista precisa fazer, posso ter protótipo ou não, a modelagem de banco de dados também, às vezes é necessário, às vezes não, normalmente a gente não faz por história de usuário, às vezes é pelo domínio completo. E aí tem as atividades de codificação, vai codificar o front, codificar o back, e tem a execução do teste. Aqui a execução do teste já está com um defeito de exemplo, né, que a pessoa fez o teste, encontrou um defeito e registrou. Tem essa de validação, ela não é filha, essa de validação ela está completa dentro do projeto, isso aqui também. Então, a mesma estrutura seria feita para as tarefas de melhoria, as solicitações de melhoria. Então, o teu cliente solicitou que seja ajustada a usabilidade da busca. Uhum. Então, a gente precisa ter dentro da melhoria, deixa eu registrar uma aqui de exemplo. Então, o cliente só fez a solicitação, registro. Registrei a melhoria aqui, otimizar a busca, e aí a gente precisa ter algumas atividades para poder concluir essa melhoria. O pessoal não vai conseguir atuar agora na codificação, mas o analista ele está livre para atuar na especificação, para coletar mais informações com o cliente. A gente registra a subtarefa de especificação, coloca no planejamento da sprint e o analista tem aquela atividade para estar resolvendo, para estar detalhando aqui. E aí, quando o pessoal tiver, ele já pode criar também as outras tarefas técnicas de codificar. E aí, quando o pessoal tiver disponibilidade para trabalhar, a gente passa a tarefa para o planejamento da sprint, né? Coloca a versão. Então, vê que assim, tu está organizando por um valor de negócio que foi solicitado pelo usuário, conforme a tua disponibilidade para ir trabalhando.
Então, não é a melhoria que, essa melhoria está na sprint 1, 2 e 3. Não. Na sprint 1 eu fiz a especificação, na sprint 2 eu consegui fazer a codificação de back-end, e na sprint 3 e 4, na sprint 3 eu consegui fazer a codificação de front e os testes, por exemplo. Então, tu sabe que tu tem uma estrutura para tu concluir, para tu poder entregar essa melhoria de forma completa para o usuário, né, disponibilizar. Entendi. Ficou uma dúvida. Esse backlog do produto, eu crio dentro do projeto QW ou eu crio um backlog do produto para cada subprojeto? Para cada subprojeto. Então, tu vai ter o backlog de diárias, o backlog da folha, né? O backlog de sustentação, e assim, bom, vão ter várias subtarefas aqui, você vai conseguir ver o que tem, de quantas histórias a gente precisa entregar, quantas melhorias foram solicitadas para o cliente que a gente ainda não tocou. Assim, tu vai conseguir registrar, não fica só a tarefa técnica solta dentro do teu projeto. Essa tarefa técnica solta tá estranho para mim. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver ela agora aqui. Tô achando que tem uma tarefa pai, só não foi relacionada, não foi criada como uma subtarefa aqui. Entendi. Tá aqui no comentário. 47.115. Mas ela tá solta também. Tá solta. E só tem comentário do Guilherme. É, ele atuou, implementou, né? Josi, esse projeto a gente não consegue chegar na fase do teste, tipo, entregar uma melhoria, dificilmente a Renata consegue testar antes de, enfim, entregar. E aqui foi mais uma situação, ele finalizou, mandou para o desenvolvimento e só avisou. E aí, quando o Mas aí Fernando foi vocês testar, publicaram? Não, o Fernando testa. Tem o teste funcional, não, pelo menos. sim, não. Aí foi no teste funcional, ele identificou. Pois é. E aí, onde E o deu, Fernando registrou que ele fez o teste? ele não registrou. Aí, se tivesse essa estrutura, ficaria registrado, né? Isso. O teste Perfeito. foi feito em tal data, e agora, tipo, isso aí que o Guilherme está fazendo, no caso, seria até um defeito da primeira entrega dele, e não só uma ação técnica. Sim, verdade. É. O que a gente Mas pode aí, no fazer é caso, já registrar essa melhoria, Carol. Bora registrar uma melhoria de ajuste de usabilidade. então eu vou selecionar aqui o subprojeto, né? Uhum. Não, mas se bem que foi cliente de sustentação que solicitou, só que afeta todo o sistema. Acho que aqui dentro mesmo, né? Entendi. Pode ser. Mas aí vocês optaram por fazer a mudança logo em todo o sistema, e por que não entregar só o que o cliente pediu primeiro, para ser algo No, menor, pega logo? eu acho que a front-end não tem essa opção de afetar só uma parte específica. Ah, entendi.
E aí ele ajustou um componente e afetou várias partes, várias telas, né. Uhum. Afeta todo o sistema, na verdade. E aí Aí ele ele precisa ir tá ajustando o componente em é, vários locais. Sim, já me ele tá aconteceu. nesse processo. Se foi uma mudança que foi solicitada já faz alguns meses, só que isso ia demandar dedicação, né, tempo para fazer, e só agora tá sendo feito, né, ainda tá no processo de ajuste aí dessas outras telas, por isso que o Luiz ainda não encerrou. Né. Mas, ó, Carol, é, como mesmo afetando todo o sistema, não é interessante tu criar essas tarefas dentro do projeto principal. Tu pode criar ali no de sustentação mesmo, porque a demanda veio de lá, e quando vocês entregarem, vai ser uma melhoria que o cliente pediu e surgiu a partir de lá. Eu vou Perfeito. copiar. Ó, tu já tem o backlog do produto aí. Ah, tá, é 10.0. A gente chegou a tentar implementar toda essa estrutura, só Uhum. que agora tá um período tranquilo, Josi, mas tem período que Deus nos acuda na sustentação. É aquela mesma pegada de como se a gente estivesse lá dentro fazendo sustentação da folha. Nossa. Prazos para ontem, assim, Uhum. e dentro desse módulo de gestão é tudo muito complexo. Agora que tá menos, né, já foi bem Uhum. pior. Tá, então aqui é o backlog produto. Uhum. Pode Ah, tirar ele da sprint zero, tu deixa por dentro. Aí, deixa fora, é né. inversão isso. Aí ele vai estar dentro do projeto. Eu acho que ele vai te obrigar a colocar uma data prevista. Coloca em andamento, aí ele vai pedir uma data prevista. É. Aí coloca. Vou colocar Ó, a data que o Guilherme colocou, que eu acho que ele colocou previsto. Ah, não, mas isso daqui não, é não, o backlog, seu né? backlog, isso aí tu coloca lá para dezembro, enfim, o projeto vai estar rolando. Vocês têm um contrato previsto de acabar? A quando? Aí coloca até a data do contrato. E até quando você não esteja Uhum. trabalhando no backlog. A, a previsão sempre é que seja renovado, né? Uhum. Mas aí, por enquanto, Trabalhando, fica deixa até nessa. o final do ano, né? Uhum. Atribui Tá. para o Fernando. É ele quem cuida do backlog, É, é, né? Então, atribui para o Fernando. sim. Eu te recomendo que coloque ali backlog do produto, traço, sustentação, EQW, porque senão tu vai ficar com várias tarefas com o mesmo nome. Ah, tá. E aí, quando a gente quer usar o timecamp, fica difícil de achar. Eu vou botar aqui. Intenção. Deixa também sem versão, né? Isso, tem versão. E pode salvar e a gente cria uma tarefa de melhoria. Uma subtarefa aí, adicionar melhoria. Aí tá, qual que é essa melhoria que o Guilherme está trabalhando? Não precisa olhar lá, Jus. Uhum. Ah, mas surgiu a partir da 47.115, né? Acho que foi isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, ajuste na usabilidade, busca por data e por fornecedor. Isso. Eu só copio, né? Uhum. Não tem muita coisa. Não dava pra ajustar essa pra lá?
Não, que essa aí é a Ou tarefa não? técnica do Guilherme. A gente vai colocar ela como Tá, subtarefa da melhoria. tá, perfeito. É, eu posso colocar depois aqui a descrição. É, nesse caso, como já está em andamento, o pessoal já sabe o que é para fazer, pode deixar em branco. É mais para a gente deixar na estrutura correta. Mas aí, tipo, nas próximas, quando tiver especificação certinho, a gente coloca. Começou, tu sabe se começou no dia 27 de março ou se foi antes? Acho que foi antes, né, a solicitação. Assim, foi bem antes, alguns meses atrás, eu não sei te dizer exato, assim, quando foi a solicitação. Mas aqui em março, posso dizer que foi em dezembro. Então, a Coloco melhoria, dezembro. a melhoria, a solicitação começou aí. Tem que pôr. Enfim. Data prevista de melhoria. Deve ser obrigatório também, ou não? Não, só depois que ela está em andamento. Não tem protótipo dele, Na tempo verdade, acho que nem estimado. precisa, não tenho certeza, mas enfim. Atribui pode ser para o analista, no caso do Fernando, né? Prioridade, que é obrigatório, e situação do atendimento. Foi definido já, né, o que é preciso fazer e tudo mais. Uhum. Tem um tipo da melhoria ali, que é obrigatório. Isso aí é Campo Novo, nem lembrava que tinha esse campo. Tipo de melhoria? É, A data de conclusão que fica embaixo, eu levei aqui para baixo. não, Não, não é obrigatório, mas pode colocar. não, então deixa. Então, Se tá. só o Guilherme poderia responder. Uhum. Aceitação para o cliente? Sim, né? Sim. Tu sabe em quais sprints vocês trabalharam nela? Para tu marcar aí na história. Registrado aqui. Deveria estar, né? 42, 43 e entrou para 44. Beleza. Então, lá no cadastro da melhoria, tu pode marcar no histórico. Eu acho que Fica a sem gente. versão, tá vendo? É, isso, fica sem versão. Acho que a gente nem vai precisar, com o tempo, utilizar esse campo de histórico de sprint. Claro. Vai conseguir pegar de forma automática pelas datas. Mas, enfim, mais para frente é isso. Já tá visualizando lá na frente. Uhum. Criar, né? Isso. Aí agora, pegar essa primeira tarefa, 47 e 115. Ela vai virar Aí, filha da 47.620, que foi a melhoria que tu acabou de criar. hum, Na edição da 47.115, lá onde tu estava antes. Isso. Aí, tarefa mãe. Isso é 47.620, na melhoria. E foi feito no sprint 42. Ajuste nas habilidades. Tu vai colocar só implementar ali no título, só para a gente identificar. Implementar, ajuste nas habilidades. beleza. Só salvando.
Ele fez essa tarefa só numa sprint. Foi? A outra que está se estendendo. Entendi. E aí? E a outra? O que vai acontecer com a outra, Josi? A gente vai trazer para aí. Aí, só uma pergunta, eu não sei, mas se o Guilherme tem aquela situação de no contrato dele, que é defeito, ele não é remunerado. Aí, realmente, eu também não sei. Muita coisa ele trata já direto com o Sebastião. E desde o início. Então, a gente Porque vai se for manter ainda defeito, como tarefa técnica, porque a gente não sabe, enfim, a gente está ajustando esse fluxo. Então, beleza, pode salvar entendi. essa daí. E Essa agora, gente, tarefa foi pedida essa melhoria, acho que antes de um feriado. Foi pedido a ocasião, não sei se eles cobraram lá no IGEP numa reunião e foi pedido para o Luiz, ele deu um prazo assim, recorde para fazer. E ele conseguiu entregar, né? Mas surgiu o defeito. aham, Ah, legal. Já está aqui é isso. Aí na agora, hierarquia. vamos para a tarefa que ele está trabalhando no momento, que ela tem que passar a ser filha. Tá, podemos. Quarenta e sete, 173. Tu tem que Ela, editar 47173. Aí ela tem que ser filha da 47620, que é a melhoria. Aí essa tu vai marcar, né? Sprint 43 e 40. Ah, já até tá. Então pronto. hum, Aí pergunta, o Guilherme, ele falou se ele ia conseguir entregar dentro dessa sprint? ele colocou aqui o prazo, né? Que seria hoje. Nem sempre ele consegue cumprir, Josi. Ah, tá, mas assim, a sprint de vocês, na verdade, tem que terminar no dia 5. Deixa eu vou até confirmar. Né? Um site que eu uso muito. Calculadora de dias. Vendo que a sprint começou no dia 20 de abril. É, tá certo, eu teria que terminar mesmo no dia 5. Beleza, então, pô, teoricamente, esse prazo dele está dentro da sprint, tá ok, né? Ele iria entregar amanhã. E aí, o Fernando iria fazer um teste funcional. Tem que fazer, geralmente ele faz. Só que como é uma situação que abrange várias outras telas, eu não sei se eles faria um teste específico focado, né? Só sei te dizer que não precisava entregar nessa parte de sustentação, foi testado, já foi entregue, já foi validado pelo cliente, inclusive. Uhum. Aí isso que o Luiz está fazendo foi identificado por ele mesmo.
Entendi. Mas se fosse específico, uma funcionalidade do cliente, com prazo, aí realmente teria que ser testado e teria que ser criada a tarefa, né? Uhum. A É, pergunta que fica é, quando o Guilherme enviar o que ele está fazendo na 47173, alguém vai precisar verificar ou tipo, simplesmente vai ser juntado? Se ninguém for verificar, assim, aí não cria nenhuma outra tarefa. não vai ser verificado. Tá? Então, essa melhoria nem precisa estar para o Fernando. Eu acho que pode ficar contigo, já que ninguém mais vai verificar. Tá. Aí, qual que é a data prevista, então, de estar concluída? É nessa sprint atual, ali no dia 5, data prevista. Pode colocar em andamento, Alan, Carol. Hum. Pronto. E aí, se o Guilherme entregar amanhã e for juntado, vai colocar que a data de conclusão foi amanhã mesmo. Uhum. Se não, só ali ao final da sprint, né? Vai depender de quando for entregue. E assim, com isso, tu consegue ver, passou para a próxima sprint, vai ver que está atrasado, porque tinha uma previsão de que essa melhoria fosse entrega nessa sprint atual. Aí a tarefa do Guilherme, por exemplo, teve que passar para a próxima sprint, aí vai ver, a melhoria está atrasada. Por quê? Porque tem uma tarefa técnica ainda sendo executada. Perfeito. Registramos a melhoria, temos um backlog de sustentação. Uhum. Uhum. Tem. Aí agora dá uma olhada aí na minha tela, por favor. Tá. Tem 29 entregas planejadas para essa sprint. Então, a do Cleonor está correta, essa anexar documentos de solicitação, era para estar planejada para essa sprint mesmo? Eu preciso confirmar com o Fernando por que que tá aí. Se foi selecionada pelo próprio Cleonor e ele pediu, ou se o Fernando colocou. Só preciso confirmar Tem, isso. já tem, olha, várias horas do Cleonor registradas. Hum. Só que ele não colocou data prevista. E ele atualmente não está trabalhando nessa. Eu vou anotar aqui. E, inclusive, aqui na gestão Hum. de diárias, a estrutura está perfeita. Tá? Tem o Sim, backlog, requisito e história. E a tarefa. nesse modo, eu tentei seguir. Criei os requisitos, as histórias de usuários e as específicas para cada história de usuário. Codificar front, back, testes e especificar requisito, né? Uhum, perfeito. Esse módulo especificamente, mas nos gestões, tentação, não. Entendi. E aí, quem está trabalhando nesse módulo já está se adequando a esse padrão. No caso é o Alan, o Carlos também, e o Leonor agora. Entendi. E tem o backlog também, né? Só que como ainda não foi nada para o cliente, a gente ainda não teve nenhuma demanda de nada no backlog foi criado. Mas já, já valeu a pena essa experiência lá no sustentação, porque já vai servir de espelho. Uhum.
Hum, ficou bem certinho. Tanto é que ele recupera aqui. Quero saber. Você precisa Aqui, ver ó. se realmente elas estão planejadas, né? Isso. Ó, o que a gente criou ali para o Guilherme, a melhoria, ajuste na mobilidade, está aqui a tarefa técnica dele já aparecendo. Não, legal. O, o, o problema mesmo é só essa questão de que tem muita tarefa e, teoricamente, tipo, 29 entregas planejadas e dessas 29, não tem nenhuma fechada. Tem uma. Josi, um exemplo, essa funcionalidade da IA conversacional, ela ainda não é um subprojeto, mas ela vai seguir todo um processo de desenvolvimento de software. Então, deve ter um subprojeto, Uhum. porque até então eu só criei essa tarefa. Sobe um pouquinho mais, por favor. É, cadê? Aqui. Isso. E aí as demandas que vão surgindo dessa funcionalidade eu vou criando como tarefa dela, dentro do projeto QW. Aí precisa organizar isso aí. Mas, tá, entendi. Ela vai impactar todo o sistema, né? A previsão é que sim, Uhum. mas agora somente o módulo de gestão. Entendi. A mesma situação do dashboard lá, né? Do BI. No EQW foi criado um menu só para BI. E porque a tendência é que seja criado um BI para cada módulo, né? Uhum. Então, mas ainda não tem um subprojeto. Se vocês conseguem separar por módulos, pode ser uma funcionalidade daquele módulo. Se quando for Hum, implementar e de já pegar muito, impactar muitos módulos ao mesmo tempo, aí vai ficar difícil, né, fazer a gestão de uma coisa que está sendo implementada que afete vários dos teus subprojetos. Mas se, por exemplo, tem um subprojeto gestão, o módulo de gestão, ele tem um subprojeto específico para ele ou não? com mais vezes, perdão? Se o módulo de gestão tem um subprojeto específico para ele. Tem. Gestão, sim. Uhum. Tá. E aí, no Então, caso, essa IA ficaria mesmo dentro desse módulo de gestão. isso, tu teria um requisito funcional de IA conversacional Hum, e lá dentro desse, como filhas desse requisito de IA conversacional, ele é um app, algo que agrupa, tu ia criar as histórias de usuário, que são as funcionalidades que tem que estar presentes. perfeito. Então, tipo, isso acaba aumentando o backlog do teu módulo de gestão, como, como se ele fosse um produto separado, né? Só o módulo de gestão. Isso. Josi, dá uma olhadinha, acho que lá em cima, por favor. Incluir. Olha, ele está sinalizando que está com uma tarefa avulsa. Então, o João ele está atribuído direto nessa tarefa de melhoria, quando a gente poderia criar para ele uma ação técnica dele codificar, fazer alguma coisa. Deve Essa que ele tá, essa que ele tá dizendo que tá russa.
Isso, tá só a melhoria. Entendi. Tarefa técnica, melhoria. Vai ter, tá até aqui, né? Back-end. Incluir complementos ao cadastral, editar uma disponibilidade orçamentária. E aí, tipo, essa alteração, ela impacta só o back? Ela vai impactar o front também? Vai impactar o front e ele mesmo que vai. Mas já tem uma tarefa pro front. Que também deve estar avulsa, né? Bora ver. Essa daqui, né? Provavelmente. Então, então, nesse caso aqui também, tem que criar uma tarefa de melhoria, e, na verdade, isso aqui que o João está fazendo são tarefas técnicas. Ele está implementando o que está sendo solicitado aqui, que é a inclusão de complementos. Então, vou fazer isso amanhã. Eu vou organizar, vai ser meu dever de casa. Beleza. E aí, ó, a tarefa dele fica na versão e a melhoria não. Tá, Ele já até colocou uma data de conclusão, 17 de abril. Será que foi ele ou será que veio da cópia? Veio da cópia, provavelmente, que não tem aqui no log, ele colocando essa data. tem da compra mesmo. E aí, quando ele finalizar, ele pode alterar a data de conclusão? Pode, né? Pode. Eu vou até limpar aqui já. Uhum. Eu ia até te perguntar ó, se faz sentido a gente colocar como obrigatório ter o tempo estimado. Ou quando a pessoa colocar a tarefa em andamento, ela precisa colocar um tempo estimado, senão não dá para ela atualizar o andamento. Esse tempo estimado, ele é usado em outros projetos para algo específico? Faz Deixa eu aquela te... rodada de estimativa, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui o origem. No Reurb ainda tem esse problema do tempo estimado, o pessoal nem sempre coloca. Mas eu já comecei a fazer com o Cloud, peguei todas as tarefas fechadas, um relatório lá do Redmine, aí coloco, digo para ele identificar a classificação, se é front, se é back, se é relacionada a uma atividade de listagem, de cadastro, e aí para ele fazer uma estimativa para uma próxima tarefa de listagem, para uma próxima tarefa de codificar back-end de cadastro. E aí ele faz com Legal. base na média. E aí eu Aí falei tu pro mesmo pessoal, vai lá e altera? isso. Gente, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, eu estou pegando uma média do que vocês já entregaram antes. Então, é uma Uhum. estimativa para a gente ter alguma base. Perfeito. E eles geralmente cumprem ou chega perto, fica longe? Nas primeiras sprints, estava ficando longe, agora está um pouco melhor. Na verdade, agora que eles estão usando o Yacarol lá no Origem, a Jéssica está indo mais rápido do que a estimativa. Aí, tipo, a Tá. estimativa na segunda e na terceira sprint, eu acho que era de 5 horas para cada tarefa. Não, era 6,9 para cada tarefa de codificação. Aí agora nessa sprint já diminuiu. Cadê? Essa daqui é de cadastro. Vou pegar uma que esteja com a Jéssica. Aqui. A estimativa foi de 5 horas. Se eu vier aqui no acompanhamento, 47.525. Acompanhamento da sprint. 47.525.
A estimativa era de 5 horas, ela utilizou 3,3 horas. Que massa, muito bom. Muito bom. A sprint começou faz 4 dias, eles já fecharam 5 tarefas. Muito bom, gente. E o Antônio já conseguiu engajar mais com a IA? Não, ele ainda não está usando, mas aí eu acho que a partir da semana que vem eu vou pedir uma conta para ele, que ele Tá percebeu mais flexível. é, o quanto ajuda. Legal. Muito bom. Ele pega, tu podes entrar nesse endereço aqui, vou mandar lá no teu Rocket, nem sei Tá. cadê o Rocket. Achei, muitas abas. Aí tu se cadastra, ele pede para que tu coloque um e-mail, o e-mail só pode ser da Equilíbrio, se não for da Equilíbrio ele não aceita. Uhum. E depois ele pede a tua chave de API do Edmine. RedMine. Isso aí tu acha ela aqui no minha conta, aqui, nessa barra lateral. Beleza. Aí ele pega todo mundo que está ativo no projeto. Então, se uma pessoa tem tarefa atribuída ou registrou horas, ele vai pegar a lista todo mundo que está ativo no projeto. E aí, essa pessoa trabalhou na sprint passada, mas não vai trabalhar nessa, eu posso estar excluindo aqui. Agora eu não consigo porque já está gravado esse planejamento. Uhum. E aí eu posso excluir aqui nesse botão. E aí eu atribuo um papel para a pessoa, né? DBA, dev, tem pessoa que é só apoio. Aí coloco aqui mais ou menos quanto tempo essa pessoa vai dedicar. E aí eu tenho a capacidade de desenvolvimento, a capacidade líquida dentro daquela sprint. Para cálculos, eu só pego a capacidade bruta, eu não tiro essa parte aqui de atividade de processo, só a bruta, de 220 mil. Aí, essa parte aqui de compromissos de processo, você ativa quais atividades você executa, inclusive eu vou estar colocando aqui a de monitorar o projeto, e quem é afetado por essa atividade. Então, por exemplo, aqui de gerar baseline sou eu, então eu coloco só eu sou afetada por essa atividade, mas se for outra Uhum. pessoa, eu posso estar delegando isso para o analista de requisitos, por exemplo. E Uhum. aí isso é diminuído do tempo líquido dele. Então é por isso que tem essa coluna aqui de overhead. Então são coisas de processo que a gente tem que fazer, que não é uma entrega para o cliente especificamente, mas precisa ser feito. Uhum. Aí, Sim. aí aqui é que vem as entregas planejadas. Lá vocês não fazem contagem de pontos de função, né? Não. Ok. Então ele pega as horas estimadas de cada tarefa e coloca aqui o, o tempo total, né, para a história, soma aqui. E aqui ele traz também os pontos de função de um campo que tem lá na história de usuário. E aí, a partir dessas horas, ele faz a distribuição da capacidade. Ele identifica ali o tipo de tarefa. Então, ele viu aqui que a modelagem do banco, especificação, isso são tarefas de especificação. Então, traz as pessoas de especificação, que tem tarefa atribuída, no caso foi a Ana e o Carlos, e a tarefa da Ana tem 12 horas. Pela, pela alocação dela no projeto, ela tem 16 horas e meia disponível, mais ou menos. A gente planejou uma atividade só para ela que tem 12 horas estimadas, ela tem 4 horas livres ainda para trabalhar. Então, se surgir alguma outra coisa, ela precisa reunir, dar apoio, então tá ok. Já nos testes,
O Juan, teoricamente, ele só tinha 25 de capacidade. Só que a gente planejou o esforço de 27,5 horas nas atividades dele aqui. Porque todas as tarefas de teste estão com 5 horas e meia, porque a gente ainda não teve entrega suficiente de tarefa de teste para ter uma boa estimativa. Entendi. Então, por isso que a gente deixou passar aqui. Pode ser que ele não entregue todas as tarefas planejadas de teste dele. E de codificação, como tem 3 devs, tem uma capacidade de 91 horas de desenvolvimento, de planejamento 74, tem um saldo de 16 horas de desenvolvimento. Mas se eu for olhar por cada desenvolvedor, o Antônio está em risco. A estimativa das tarefas dele só sobrar 1 hora e meia para ele na sprint. Então pode ser que ele não entregue alguma coisa. Nossa, isso está muito bom, Jess. Vai ajudar, mas tá ajudando já. Já estou usando. Sim, foi muito bom. Tu sente que tem mais o controle das coisas, né? Isso. É. Ah, o que a gente vai colocar dentro da sprint? Ah, não sei, puxa aí, puxa tal coisa. Às vezes chegava no meio da sprint já não tinha mais tarefa, ou às vezes chegava no final tinha um monte de tarefa ali que o pessoal não conseguia fechar. É sempre a gente. E eu passo para eles, né? Ó, gente, é esperado que vocês tenham uma dedicação de tantas horas. Vai dar? Tá com outros projetos ali? Menos isso. Aí a questão de orçamento, Carol, ela usa pontos de função, tá? Então, como Hum. tu não tá usando, não faz a contagem, ele não vai trazer informação nenhuma para ti aqui. Tá. Aí, E aí capacidade tu, alocada, áreas tu estimadas. pode, tu tem a opção de edital que foi planejada? Sim, tu te grava o planejamento, tu pode exportar um PDF. Eu, inclusive, depois que eu fiz umas alterações, ainda não exportei de novo esse PDF. Hum. Aí tu grava esse planejamento, e aí, a partir daqui, por mais que tu adicione uma nova versão, alguma pessoa mude ali no Redmine, ele não vai refletir aqui. Então, teria que editar o planejamento e colocar aqui para atualizar. Aí ele atualiza só essa seção aqui. Uhum. Por quê? Porque para não perder a rastreabilidade do que tu acordou num determinado dia. Ah, precisou entrar alguma coisa ali fora do planejamento, a gente vai conseguir capturar, tanto aqui no acompanhamento, no encerramento, nos indicadores. Ó, por exemplo, não vai mostrar aqui porque ainda não subi. Deixa eu pegar o meu local. Estava muito tempo sem mexer. Eu vou só colocar o meu local aqui para ti, para mostrar que, mesmo que tu coloque alguma coisa depois na sprint, tu trabalhe em algo na sprint que não foi planejado, entrou uma demanda ali no meio que precisava ser realizada. Tu não precisa ir colocar ela na versão, porque não faz parte do planejamento da sprint. Mas a gente vai conseguir visualizar. Só preciso trabalhar na questão de cache, para ele não fazer consulta toda vez. Aqui, tiveram 3 atividades, 4 atividades, não, que não foram planejadas. Então, vai ter uma sinalização. Ele vê que o pessoal lançou horas no período da sprint,
Então, aquela tarefa ele entende que foi trabalhada dentro da sprint e era uma tarefa que lá no dia do teu planejamento ninguém previu que ia ter que fazer. Muito bom. Você vai conseguir ter essa rastreabilidade. Muito bom. Você tem que ser patenteado. Vai ser patenteado como uma ferramenta do equilíbrio. Para quem usa Redmine, né? Uhum. Igual aqueles plugins, né, do Redmine Up, acho que é isso. Só que esse aqui já conecta no teu Redmine, tu tem um painel, um front-end muito mais Uhum. atualizado, né? E Muito é bom. isso. Ó, caramba. Olha só, eu tinha 19 itens planejados, já surgiram 12 não planejados. Meu Deus. Uhum. Tamo Olha, junto. Eu vou. Ah, tu esteja mostrando? só mais um ponto, é tipo, também aqui na aba de acompanhamento, tu vai conseguir ver conforme o pessoal lança, e quando tu tiver também as horas estimadas, ó, esse aqui era estimado em 5.5, essa atividade de front-end, só que ela já usou, o Rafael já usou 6.4, já está 3 dias trabalhando nisso, desde que começou a dar Naque- andamento. Naquele campo de horas estimadas, né? Isso. Mas eles fazem aquela rodada de estimativa, né? Não, a gente só fez uma vez, que foi para a primeira sprint, nessas outras eu só estou utilizando a média. Ah, então, entendi. Hum. É isso, Carol. Eu vou ficar com o dever de casa e quando eu tiver. Amanhã já consigo pedir para você avaliar lá Uhum. o planejamento, né? E também alinhar com o Fernando isso, para Uhum. ficar dentro da estrutura e ficar mais organizado. E aí Beleza. também eu vou acessar o painel, vou ficar desesperada, porque tem muita coisa ainda para ajustar, mas vai dar certo. Tá bom. Esqueci o que eu ia falar. É isso. Josi, muito obrigada, viu? Eu te confesso que não me sentindo perdida, mas sim, como é que eu posso explicar? Não aplicando esse padrão, né? Tem que ser aplicado de forma correta, com a tua orientação, isso vai ajudar muito, muito mesmo, para a Muito gente bom. ter uma visão mais estruturada desse projeto, com mais previsibilidade, né? Sim. Ah, Carol, tá aí, eu lembrei o que que eu ia falar. É, eu quero que tu olhe se as tarefas estão aparecendo certinho aqui. Por quê? Porque eu vi que tem tipos diferentes de tarefa lá no Sim, teu verdade. projeto. Ainda agora, quando a gente estava olhando, estava aparecendo, né? Então, eu acho que quando eu fiz, eu já estou considerando todos esses tipos, mas pode ser que tenha alguma divergência, tá? Tá, Interessante fazer essa verificação. Ah, Josi, coloquei ali uma tarefa dentro da versão e ela não apareceu. Aí a gente vê qual que é o tipo, se não está mapeado, para mapear certinho. beleza. É isso. Beleza, Jus. Sabe que eu vou pegar essa reunião e jogar no notebook LM também. Obrigada, viu? Qualquer Nada, coisa eu vou qualquer te coisa. chamar. Qualquer coisa eu vou Tá bom, gritar. fica à vontade. Tchau, Giovana. Tchau, Bom final Carol. de dia. Tchau. Pra ti também.